Ultimamente, muito se tem dito sobre ressignificar o passado. Muitos de nós já vimos postagens de mentores, palestrantes, coachings, mentores, abordando este tema tão em alta na atualidade. E você deve se perguntar, mas afinal, o que vem a ser de fato ressignificar o passado? E por que eu deveria olhar para um passado que me remete a tanta dor e sofrimento? Bom, ressignificar o passado tem muito mais a ver com a forma como nós olhamos para nossas experiências do que simplesmente revisitar situações que nos trouxeram tanta dor. Quando nós ressignificamos o passado, nós optamos por olhar com mais empatia para as pessoas e as situações envolvidas em conflitos que muitas vezes nos marcaram profundamente. Quando eu ressignifico o meu passado, eu tenho a opção de compreender que cada um agiu de acordo com o seu grau de consciência e que, na maioria das vezes, as pessoas não agiram deliberadamente para fazer o mal, mas sim porque simplesmente não souberam agir de outra forma. E quando eu compreendo isso, se torna muito mais fácil perdoar, não apenas aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Porque quando eu compreendo que nós somos seres humanos sujeitos a falhas, a erros, e que muitas vezes nós repetimos padrões inconscientemente, gerando dores que vão passando muitas vezes de geração a geração. Quando eu compreendo isso, eu entendo que aquelas dores, aqueles conflitos, aquelas situações, elas vão se repetindo até que alguém decide ter a coragem de olhar para todas essas experiências e ressignificá-las, não permitindo mais que toda essa dor e sofrimento determine quem eu sou na atualidade. Porque quando eu assimilo os aprendizados de uma experiência que eu vivi, aquilo se transforma em sabedoria. Porém, quando eu passo por situações de dor e não aprendo nada que ela possa me ensinar, aquilo se transforma em um sofrimento vão, ou seja, sem nenhuma razão de ser, porque eu não aprendi, porque eu não evoluí com aquela história. Se no nosso passado houve histórias de abandono e traição, eu posso olhar com olhos mais empáticos para toda aquela situação e para as pessoas envolvidas, compreendendo que todas aquelas pessoas que abandonaram e que traíram traziam dentro de si tanta dor que não souberam agir de outra forma. E, compreendendo isso, eu posso cortar o ciclo de abandono e de traição que vai passando de um para o outro. Quando eu ressignifico o passado, eu posso compreender que pessoas envolvidas em situações de agressão, de violência, elas foram profundamente agredidas de repente na sua infância. E isso gerou nelas tamanha dor, tamanha raiva, que essa raiva explode em várias situações sobre as quais elas não têm controle. E por que elas não têm controle? Porque elas nunca conseguiram olhar de verdade para aquelas situações que lhe causaram tanta dor. Essas pessoas não conseguiram olhar para trás e curar essas feridas. Talvez porque não tinham consciência, porque não tiveram o suporte necessário e foram simplesmente vivendo
e acreditando que aquela dor que estava guardada debaixo do tapete, ela estava bem guardada. Porém, nós podemos guardar a dor para qualquer um, menos para nossa alma. E todas as dores que nós escondemos debaixo do tapete, elas se transformam em sombras. E essas sombras, mais cedo ou mais tarde, virão à tona, sempre que uma situação semelhante nos engatilhar. Ou seja, quando alguma situação me remeta a fatos do passado que me trouxeram sofrimento, se aquele sofrimento não foi olhado e curado, aquilo vai me gerar gatilhos e vai fazer com que eu repita aqueles padrões que eu vivi lá atrás, muitas vezes de forma totalmente inconsciente, e que mais tarde possam me levar até mesmo a me arrepender daquelas atitudes e pensar por que foi que eu agi daquela maneira se não era a minha intenção. Compreendendo isso, que muitas vezes nós agimos no impulso, sem ter realmente a intenção de prejudicar o outro, eu posso compreender que o outro também nem sempre teve uma intenção real de me prejudicar, mas ele também não soube lidar com as próprias dores. Ele não soube lidar com o abandono que sofreu na infância, com a traição, com a violência, com toda a dor que ele também guardou debaixo dos próprios tapetes. Quando eu ressignifico o meu passado, eu permito que todo este sofrimento fique de fato no passado, para que ele já não determine mais a minha vida presente, para que eu possa construir atualmente uma vida muito mais feliz, mais harmônica, e com isso eu posso construir também um futuro muito mais feliz e condizente com aquilo que realmente são os sonhos da minha alma. Ressignificar o passado é olhar para essas experiências e deixar claro que, se eu vivi o abandono, eu vou permitir que ele fique lá atrás. Se eu vivi a violência, a traição, eu vou permitir que todos esses fatos permaneçam aonde eles devem estar, no passado. Eu vou trazer todas as experiências que eles me deram para fazer de mim alguém melhor, mais sábio, mais forte e experiente. E que todos esses ensinamentos que eu assimilei possam fazer de mim uma pessoa melhor, para que com isso eu possa gerar experiências também muito mais harmônicas para as pessoas à minha volta. Portanto, quando eu decido ressignificar o meu passado, eu resolvo literalmente me curar de tudo aquilo que me causou dor e sofrimento. Porque a dor, quando ela não é curada e quando nós não aprendemos com aquilo que ela vem para nos ensinar, ela de fato se transforma num sofrimento latejante que nos acompanha ao longo da vida. Mas, se nós soubermos tirar todo o aprendizado que aquilo nos trouxe, nós com certeza teremos muito mais sabedoria em nossa vida e seremos pessoas muito mais fortes. Portanto, se você traz experiências sofridas do seu passado, seja da sua família, seja da sua infância, seja de um relacionamento afetivo, não importa. Traga para o seu coração a empatia, a compaixão por todas aquelas pessoas envolvidas nessas situações. Entregue de fato o seu perdão do fundo da sua alma, compreendendo que cada um agiu de acordo com o seu nível de consciência. Ressignificar o passado é desenvolver dentro de si mesmo o amor próprio
a autoestima, porque desta forma eu não preciso ficar lá atrás esperando pelo amor daquela pessoa que também não conseguiu me amar. Porque hoje, se eu me amo e se eu sinto o amor da fonte criadora por mim, eu já não preciso mais esperar pelo amor de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um namorado. E, consequentemente, eu não vou ficar preso a todas essas experiências que me fizeram sentir desamado. Por isso, ressignificar o passado é principalmente, além de perdoar, amar a si mesmo. Amar a todos aqueles envolvidos naquelas situações. E amar não significa que eu precise voltar a conviver. Perdoar não significa esquecer e voltar a conviver com aqueles que me causaram mal, mas sim não permitir mais que aquilo me cause sofrimento. Quando eu perdoo, eu me liberto e liberto aos outros. E uma vez que eu estou livre, eu posso criar uma vida muito mais feliz. Uma vez que eu estou livre, eu posso bater asas e voar por locais e experiências nunca antes vividas por mim. Porque antes eu estava presa nas grades do sofrimento. E quando eu ressignifico este passado, eu acabo com toda essa prisão que eu mesma criei. Eu solto aquela pedra quente que eu mesma estava carregando. E com isso, eu me torno livre e leve, para poder ser feliz, para poder voar e para poder evoluir. Espero que isso tenha feito sentido para você, que você olhe para o seu passado, para as suas experiências, com olhos mais compassivos, mais amorosos, mais compreensivos. Que com isso você possa desenvolver o amor por si mesmo e compreender o amor de Deus por cada um de seus filhos. E com isso você já não mais será aquela pessoa ou aquela criança presa naquele passado, esperando até hoje por aquele amor que você acredita que não recebeu. E que assim você estará livre para criar uma vida muito mais feliz. Um beijo enorme no coração de vocês e que Deus os abençoe profundamente.